Boa noite, deputada Carla Zambelli. Boa noite, deputado Daniel Silveira. A pergunta, os dois podem responder se quiserem, ou escolher uma delas para responder. São duas perguntas, então. A primeira na opinião de vocês, o quanto desta multidão que saiu às ruas brasileiras hoje, o quanto havia de motivação sobre temor a respeito da lisura do processo eleitoral, o quanto havia das pessoas que foram às ruas hoje de desejo de demonstrar apoio a eleições limpas e preocupação com a segurança eleitoral. Isso é uma pergunta que eu faço sobre a opinião, a sensação, enfim, que vocês tenham tido. E o segundo ponto o quanto nesta manifestação havia também de defesa da liberdade de expressão durante a eleição. Nós sabemos, já citado pela deputada Carla, que existe um projeto de lei de mordaça tramitando no Congresso. Houve um pedido de urgência que não passou na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara informou que voltará a pedir urgência desse projeto, que eu acho que nós não precisamos esmiuçar aqui, nós já falamos aqui no programa. É um projeto vergonhoso, é um projeto que caça a liberdade de expressão, é um projeto que transforma, que cria punições severas e gravíssimas para manifestações subjetivas, ou seja, dão ao eventual julgador plenos poderes sobre o que cada um pode dizer e sobre o que cada um não pode dizer. Então, a segunda parte da pergunta é isso. Quanto esta manifestação de hoje, no entender de vocês, teve de defesa da liberdade de expressão ameaçada por esse projeto e por outras ações do Supremo durante a eleição e, evidentemente, o que esperam da tramitação desse projeto da mordaça na Câmara. Fiuza, eu vou escolher responder a primeira, até para o Daniel ter um pouco de cuidado com o que ele fala aqui, bichinho. Eu tenho certeza que a vontade do Daniel falar é de tudo, né, mas vamos proteger o Daniel. Eu já estou respondendo um processo de cassação no TSE, por conta dos meus 1.576 posts questionando a transparência da urna eletrônica e desejando que ela seja transparente, mas, então, assim, estou dizendo isso para dizer o quanto eu tenho de preocupação com a lisura das eleições, mas tenho acompanhado de perto o trabalho das Forças Armadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, depois do convite do próprio tribunal para que as Forças Armadas participassem desse processo, tenho acompanhado os 712 questionamentos que as Forças Armadas fizeram a eles e a resposta deles. Tenho acompanhado também aquela investigação da Polícia Federal. E fato é, Fiuza, que eu estou, assim, pela primeira vez em muitos anos, eu estou bem tranquila com relação à urna eletrônica. O trabalho que está sendo desenvolvido pelo Instituto Militar de Engenharia, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, através das pessoas que foram formadas lá, pela Polícia Federal e por todos os especialistas em crimes cibernéticos da Marinha, Aeronáutica e Exército, eu tenho estado bem tranquila com relação a isso, porque, primeiro, está garantido que a apuração não vai ser secreta, Fiuza, e essa era a maior preocupação que eu tinha com relação aos dados depois que eles chegam para serem apurados. Segundo, as Forças Armadas vão acompanhar todo o processo eleitoral no Brasil todo. Todo o procedimento, todo o processo do processamento de dados, dos dados que vêm das urnas até chegarem dentro da sala secreta do tribunal, aliás, não tem aspas, tá? Fiz errado, dentro da sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral, vão ser acompanhados. E da mesma forma que vai ter uma sala secreta que sempre teve, né, com algumas poucas pessoas acompanhando, todos esses dados serão replicados
para que os especialistas dessas instituições que eu citei possam acompanhar e conferir. Então, eu tenho estado muito tranquila, mas falei isso na Paulista e percebi nos olhos das pessoas aquele alívio de saber que a gente não deve passar por um problema no que tange a questão da apuração da votação. Existia um problema também dos cancelamentos dos CPFs, dos cancelamentos dos títulos de eleitor, que inclusive o TSE publicou que já foram descancelados, e é interessante, Lacombe, porque eles publicaram que foram descancelados e várias jornalistas e imprensas, né, dessas grandes, disseram que era fake news, né? Inclusive me colocaram como divulgadora de fake news porque eu disse que foram descancelados. Aí eu mostrei o link do próprio Tribunal Superior Eleitoral e que diz que vários títulos foram descancelados. Então, assim, eles tentaram por vários meios, mas a gente está muito atento. Vocês aí em casa são parte principal dessa atenção. E eu tô assim, bastante tranquila com relação à questão da transparência da lisura dessas eleições. Deputado, com todo cuidado, sobre as colocações do Fiuza, já com 62 mil visualizações simultâneas. Estamos a 1.000 visualizações simultâneas do nosso recorde nessa segunda temporada, que é 63 mil. Na primeira temporada foi bem mais do que isso. Então, compartilhe aí o link do programa, avise nos seus grupos que a deputada Carla Zambelli e o deputado Daniel Silveira estão aqui com a gente hoje no 4x4. Deputado. Funciona assim, você pode enganar uma pessoa durante todo o tempo, algumas durante algum tempo, mas nunca todos durante todo o tempo. O que aconteceu é que as pessoas voltaram os olhos e começaram a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, eu sou até o presidente da Frente Parlamentar pela Contagem Pública de Votos, que era do presidente quando ele era deputado ainda. Eu assumi essa frente e dali começamos essa discussão e várias pessoas vieram abordando e a insegurança era clara, né, na multidão, né? Todo lugar que a gente vai, a questão é essa, que nós vamos, a questão é essa. Poxa, e o processo eleitoral, o que você acha? Então a gente vai e explica, e como o presidente tem brigado muito, né, para que todos nós possamos ter transparência, né, e um outro lado começa a brigar para não mostrar essa transparência, é claro que levanta uma suspeita, né, no mínimo fica suspeita. Então, iniciou então um processo para poder cercar de todos os flancos ali, né, e poder aparar algumas arestas e entregar mais transparência à sociedade, ainda que não da maneira que nós queríamos, mas de uma maneira que vai ser satisfatória. E como muitas pessoas estão de olho, né, eu acredito que a população está de olho, eu acho que então estão mais seguras. E a segunda pergunta do Fiuza, desculpa, eu não me recordo o final. Eu também... Foi sobre o que passava ali de confiança, né, Fiuza? Ele falou muito do PL das fake news, né, Fiuza? Fake news. Sim, da fake news, é isso, PL da fake news. E o PL das fake news, quando pediu a urgência, né, é um PL que realmente assusta, né, vindo do partido que veio, a gente já tem que pensar 1000 vezes antes de poder... Orlando Silva de relator? PCdoB, na verdade, então a gente sabe que boa coisa não vem. Então é um projeto que de maneira alguma ele pode ser aprovado na Câmara, o PTB já estava preparado ali com o kit de obstrução para não passar a pauta caso passasse o requerimento de urgência, estava muito bem arquitetado ali para que a gente não deixasse passar, e vai ser a mesma coisa, né? Esse tipo de pauta não pode ser aprovada e, claro, vocês têm que ficar de olho nas pessoas que querem a todo custo tirar a tua liberdade de expressão. Isso aí não vai acontecer enquanto a gente estiver aí. Desculpa. Não, é que eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. A gente precisaria, sim, de um PL, não de fake news, PL da liberdade de expressão. Porque o que está acontecendo hoje... Mas não basta, desculpa, deputada, não basta o que diz a Constituição? Deveria bastar. Só que quando a gente pega, por exemplo, Facebook, Instagram e algumas outras plataformas, até pouco tempo o Twitter, a gente estava tendo o nosso alcance reduzindo. E para você ter uma ideia, Lacombe, eu entrei com um processo contra o Facebook com vários prints de seguidores meus que recebiam aquela notificação quando eu estava ao vivo e diziam assim, tem certeza que não, você deseja diminuir o recebimento dessas notificações? Pessoas que clicavam para curtir não tem mais curtir minha página, você só consegue seguir. Então, pessoas que clicavam em seguir minha página aparecia, tem certeza que você quer seguir a deputada Carla Zambelli? Ela compartilha fake news. E outras pessoas recebendo vários outros anúncios, né, notificações do Facebook no sentido de tentar diminuir o meu alcance. E o próprio Facebook deletando o conteúdo meu sem qualquer critério, né? Ou seja, critério da cabeça deles, de acordo com as nossas regras, isso aqui não atende, etc. Sem nenhum pedido judicial, sem o devido processo legal, sem direito à defesa. E aí entrei com processo contra o Facebook com todos essas provas. E tamanha foi minha surpresa, Lacombe, que quando o Facebook respondeu, eles disseram que sim,
estão reduzindo meu alcance? Disseram que sim. Estão aconselhando as pessoas a não me seguirem ou deixarem de seguir, a receber menos notificações, porque é política deles e eles acham que tem todo o direito de fazer isso porque são uma empresa e que eu decidi estar lá. Ou seja, não levar em consideração o nosso artigo 5º da Constituição de Liberdade de Expressão, não levar em consideração o Marco Civil da Internet e não levar em consideração, principalmente, o meu direito autoral, segundo a nossa lei de direitos autorais, no âmbito de que se eu coloco um material, um vídeo meu, é meu direito autoral, eles não podem ter o direito de retirar aquilo. E também o Código Consumidor, afinal de contas, somos todos consumidores dessas plataformas. Então, talvez a gente precise sim de deixar mais claro que plataformas aqui no Brasil não têm o direito de tirar conteúdo nosso, não têm direito de mexer no algoritmo e também confessaram mexer nos algoritmos, tá? Eles estão mexendo nos algoritmos. Aí veio o Twitter comprado por Elon Musk, saiu uma reportagem dizendo que 50% dos nossos seguidores são robôs, enfim, não sei se são ou não, hoje estava cheio de robô na Paulista, inclusive, lá nos Pingos nos Is, que eu participei com a Ana na última sexta-feira, os Pingos teve a segunda maior audiência da história, também provavelmente assistido por robôs, mas fato é que dos 150 mil seguidores, 152 mil seguidores que eu ganhei só essa semana depois que Elon Musk comprou o Twitter, se 50% são robôs, bom, então pelo menos 75 mil não são. Então fico feliz para que uma plataforma esteja conseguindo driblar esse algoritmo que deixa o conservador calado e que deixa o libertário ou o esquerdista aí livre para poder falar o que quiser, as besteiras que quiser, e tem que ter liberdade, tá? Só que todos, não só um lado.